Vamos lá? Vamos lá, pô. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá? Legal, Sobrevivendo legal. aí, ó. Bolsonaro, Tudo bem. toda a complicação política em Brasília. Hoje foi dia do vídeo, né? Teve o Moro Day e agora o vídeo do Moro Day. É, amanhã, se tudo der certo, teremos o Veto Day, né? Ele vai vetar lá o reajuste. Vamos ver. É. Então, Alexandre, vamos lá. Para quem está chegando aí, o Alexandre é gestor, um dos gestores do módulo 1, que está no nosso pipeline lá da Triunfo de Produtos, distribuído pela XP também. E um excelente fundo de ações. Vou deixar que ele se apresente, que ele fale um pouco mais do que é a módulo, Alexandre. Aliás, eu acho legal sempre começar essas conversas falando um pouquinho como é que a gente faz gestão, né? Queria entender de vocês aí da módulo como é que a módulo faz gestão de portfólio de ações, qual o perfil de vocês, para depois a gente evoluir em relação a assuntos específicos. Fala um pouco para a gente disso. De forma bem objetiva, a Módulo é uma gestora de bolsa com um horizonte de longo prazo, uma característica de um conservadorismo no processo decisório e de flexibilidade na hora de montar o portfólio, na hora de tomar as decisões de investimento. Tá? Então, a gente fala que a gente é um gestor de longo prazo, porque o longo prazo é o prazo adequado para você se beneficiar, né, do reinvestimento da geração de caixa das empresas, né, nos seus próprios negócios e ter para si o efeito do retorno composto ao longo do tempo. Então, tem aquela frase do Einstein que retorno composto é a oitava maravilha do mundo. Para você se apropriar desse retorno composto, você precisa de um prazo longo de investimento. Você precisa de uma avenida longa de muitos anos para você se apropriar, então, desse upside. Tá? Então, nós somos investidores de longo prazo. A gente passa a maior parte do nosso tempo, se não a totalidade do nosso tempo, preocupado com o que vai acontecer com as empresas no longo prazo. A gente está muito pouco preocupado com a oscilação diária do preço da ação. Tá? O nosso trabalho não é adivinhar que ação vai subir nas próximas 48 horas ou no próximo mês. Né? O nosso trabalho é achar quais são as empresas que vão performar bem e que não estão adequadamente precificadas no mercado. Né? Se a gente acertar a direção que as empresas estão indo, provavelmente o preço da ação vai acompanhar. Né? Então, a gente tem essa característica de ser um investidor muito de longo prazo. O conservadorismo é uma das coisas mais importantes para qualquer investidor, pessoa física ou gestor profissional, ele conhecer muito bem o seu temperamento, a sua resistência ao risco e à volatilidade. Nós somos, por definição, mais conservadores. Tá? Eu quero chegar em casa e dormir bem. Eu não quero botar a cabeça no travesseiro e estar preocupadíssimo com o meu portfólio. Tá? Então, tem gente que, por perfil, consegue tomar decisões friamente com o seu portfólio caindo 60%, 50%. Tá? Eu me conheço muito bem, os nossos sócios são todos muito parecidos, e a gente não dormiria bem, não teria tranquilidade para tomar decisões inteligentes de investimento, livres de emoções, com o portfólio caindo tanto. Então, a gente opta por gerir um fundo de forma mais conservadora. Então, o primeiro pilar, longo prazo. Segundo pilar, conservadorismo. E o terceiro pilar é flexibilidade. Né? A gente vive no Brasil toda aquela história do velho investing que deu certo nos Estados Unidos. Ela precisa ser adaptada à realidade brasileira, que as oscilações de custo de capital, as alterações constantes do direcionamento dos governos, elas exigem maior flexibilidade, uma preocupação um pouco macro do lado do gestor micro como nós. Né? Então, o nosso fundo ele tem a flexibilidade de segurar caixa nos momentos que a gente acha que isso é o mais adequado. A gente constantemente cota e eventualmente compra hedge. O fundo pode ter, apesar de ser raro, tá? Pode ter até 10% dos seus ativos em ações fora do Brasil. Isso só aconteceu na época da Dilma, assim, no auge da crise lá do PT. E esse somatório de longo prazo, conservadorismo e flexibilidade, ele
nos conferiu até então um retorno acima do índice, com a volatilidade significativamente inferior. Então, a gente avalia sempre o retorno que a gente está dando em relação ao risco que a gente está correndo, né? Não adianta para nós dar muito mais retorno correndo muito mais risco, tem que haver um equilíbrio, né? E a gente faz isso há muito tempo. Eu comecei como gestor desse fundo em 2007. Até então eram 2 clubes de investimento que começaram em 2004 e se juntaram em 2007. Sim. E desde então a gente vem fazendo isso. Nesse período o retorno foi satisfatório, bem acima da bolsa, com volatilidade mais baixa. A gente pretende repetir isso pelos próximos 10, 20 anos. Isso, basicamente, Obrigado. O que você falou aí me lembrou de fazer uma pergunta assim, que é até um pouco difícil para quem é mais moderado, conservador entender, mas vale explicar. Eu lembro que a gente bateu um papo lá no início de março, quando estava começando esse caos todo. A gente até gravou um vídeo, quem quiser assistir tá no YouTube lá da Triuno. E na época você tinha comentado com a gente, você tinha entrado nessa crise com 17% de caixa e vocês estavam aproveitando preços para comprar esse caixa vagarosamente, né? E também lembro que no seu relatório de abril de gestão, vocês chegaram a estar 92% comprados, assim. Então, assim, a primeira pergunta que eu tinha para você diante disso aí é: como é que você dorme tranquilo? Como é que você freia risco estando 92% comprado em ações? Eu acho que é importante explicar isso. Como reduzir o risco tendo uma carteira de ações majoritariamente? Então, a gente entende, né, ao contrário do senso comum, que quanto mais baixo, né, está o preço da bolsa, quanto mais pessimistas são as premissas embutidas no preço de mercado, menor é o risco que a gente está correndo. Então, no mundo ideal, se a gente tivesse uma bola de cristal, eu estaria sempre vendendo ações quando está todo mundo muito empolgado com o futuro da economia, quando você faz a distribuição de probabilidade de cenários futuros para as empresas. E o mercado está precificando que vai dar tudo certo. E eu gostaria de estar comprando ações no momento que está todo mundo muito pessimista, né, que as premissas embutidas no preço das ações são de uma desgraça eterna sem fim. Tá? Então, a gente entrou nessa crise com duas coisas que nos defendiam em teoria. Tá? Uma era esse caixa de 15%, 16%. Tá? E a outra coisa era uma carteira de 30% em setores que são muito defensivos historicamente. Né? A gente tinha em shopping center e setor de utilidades públicas uns 30%. Mas por que esse setor é defensivo? Né? Porque todos eles têm seu faturamento garantido por contratos de longo prazo. Então, você consegue ter uma visibilidade muito razoável do que é a receita para frente desses ativos. Né? Acontece que nessa crise nada se salvou. Os shoppings foram fechados. Sim. Cenários impensáveis, se você imaginasse em dezembro do ano passado, falar, olha, em março vamos fechar os shoppings, vamos ficar 2, 3 meses fechados. E de fato aconteceu, as empresas não estão conseguindo cobrar aluguel. Então esse setor foi muito mal. E o setor de utilidade pública, você está observando uma inadimplência maior, né? Porque as pessoas estão com mais dificuldade financeira. Você tem alguns aspectos técnicos de sobrecontratação, as empresas de distribuição de energia precisam comprar energia para revender. Quando o mercado cai muito, ela fica com excesso de energia, ela precisa então desovar esse excesso a um preço muito barato. Enfim, esses dois setores não ajudaram muito. Caíram bastante. A gente aproveitou então esse momento para ir lentamente aumentando a alocação do fundo. Tá? Então hoje a gente tem na carteira empresas de altíssima qualidade. A gente busca não só ter as melhores empresas, mas também os melhores empresários do Brasil, no sentido de qual é a cabeça da turma que está tomando decisão, fazendo realocação de capital. Sim. A gente hoje tem mais de 35% do fundo, então empresas com essas características. Deve ter uns 10% de caixa. A gente aumentou durante a crise o investimento em commodities. A lógica aqui é que
os outros países que começaram o problema do Covid na frente do Brasil, eles devem provavelmente sair na frente. E a China, o principal deles, foi o primeiro a sair, né, Alexandre? China saindo, Estados Unidos em breve sai. E para estimular a economia, você provavelmente terá pacotes de estímulo a investimento em infraestrutura. Tanto Gerdau quanto Vale, que são as empresas que a gente tem na carteira, são empresas que têm muitos ativos dolarizados, ou ela vende um produto dolarizado, ou ela tem unidades fora do Brasil, né, no caso de Gerdau. Então a gente aumentou bastante por essa característica, esse setor tem performado bem. Então você enxerga o baixo risco em dois pilares aí, né? Primeiro, diversificação. Segundo, saber o preço que está comprando, né? Pelo que eu entendi da resposta. Eu acho que sim, né? Certamente, diversificação é um fator primordial. Segundo fator é preço que você está comprando. E terceiro fator muito importante, a empresa precisa ter uma estrutura de balanço patrimonial para ela chegar viva do outro lado da crise, tá? Sim. Então, essas empresas todas que a gente comprou e aumentou posições relevantes, todas têm balanços muito sólidos. Tem uma segurança muito grande nessa estrutura de capital, né? Exato. Eu acho que esse somatório tende a dar certo olhando no horizonte de 3, 5 anos. Tá? Então, uma pergunta que eu ia te fazer, Alexandre, é entender um pouco essa linha do tempo ao longo da crise, até para saber o que aconteceu desde a nossa última conversa até hoje. Então, eu queria entender como é que vocês estavam enxergando o mercado antes do Covid estourar e como é que vocês estavam posicionados. Eu antecipei aí que você estava com 17% de caixa e depois estava decidindo comprar. Você falou que comprou, né? Tanto que você está com 10% agora. O que vocês fizeram durante a crise? Quais foram as principais movimentações? E se hoje vocês estão chegando a um cenário parecido com o que vocês viam ali em abril nos setores e empresas que você acompanha, ou se teve alguma mudança significativa? Não, o cenário é bastante diferente. Tá? Então, o cenário era um cenário de recuperação econômica. Sim. Que estava vindo bom, né? Te interrompendo aí, com licença. Pessoal de varejo que eu li, eu assisti o presidente da C&A, o presidente da Arezzo, falando que talvez tivéssemos o melhor trimestre dos últimos anos, né? Exato. Então, era um cenário, o Brasil decolando, como o Paulo Guedes adora dizer, mas a economia, de fato, voltando a crescer, em um ambiente de ociosidade elevada, o desemprego ainda relativamente alto, então você conseguia ter um crescimento econômico sem pressões inflacionárias, governo com uma agenda reformista, apesar dos desencontros, mas tem um direcionamento certo de longo prazo. Então a gente via o valor das empresas, né, crescendo ao longo do tempo e valuations que já não eram mais tão baratos como a gente gosta de fazer. Né? Então a gente veio reduzindo, então, esse caixa que foi lá para perto de 15, 16, foram vendas que foram acontecendo no mês de dezembro e janeiro. Entendi. Então a gente tinha uma visão muito boa do Brasil e mais ou menos dos preços. Tá? E aí veio o Covid. O Covid impacta de algumas formas. O primeiro impacto é o impacto no fluxo de caixa das empresas, que é o impacto imediato no primeiro ano do fluxo de caixa. Tá? Muita gente fazendo EBITDA negativo no segundo trimestre. Tá? Esse ano, para vários setores, uma tragédia. O segundo impacto é o impacto de custo de capital, porque o esforço fiscal que o governo está fazendo, com razão, para auxiliar as pessoas que não têm como gerar renda, né? Esse negócio de isolamento social, tal. Isolamento social é um produto de luxo, se você pensar, tá? Porque pobre não consegue fazer isolamento social, né? Então é muito fácil. A gente tem percebido isso nas ruas aqui, né? Em qualquer lugar do Brasil. Então, o governo está tentando ajudar essas pessoas, mas esse esforço fiscal muda bastante a equação dívida bruta sobre PIB. Tá? E essa nova configuração, ela traz um aumento de custo de capital. Para todas as nossas modelagens financeiras, a gente considera hoje um custo de capital superior que a gente considerava no início do ano. Né? Quanto maior o custo de capital, menor o valor intrínseco dos ativos, geradores de caixa. Tá?
Então, teve um efeito duplo, né? Primeiro, teve um efeito no numerador, você tem um ano pior. Segundo, no denominador, um custo de capital maior. Mais para frente, tem uma outra pergunta, mais de longo prazo, que é difícil falar agora: que setores vão estruturalmente se beneficiar ou serem prejudicados pelas mudanças de consumo das pessoas após esses meses de quarentena? Será que a turma vai usar mais aqui o Zoom e menos o avião? Será que o e-commerce vai manter o ganho de market share que ele observou nesse momento? Então, essas perguntas são perguntas mais de longo prazo. Mas no curto prazo, são esses dois fatores, né? Um resultado pior e um custo de capital maior. Então, a gente enxerga empresas que definitivamente valem menos do que valiam lá atrás. Só que o preço caiu tanto que a gente passa a gostar do preço. Você tem uma configuração diferente, né? E aí é claro que é empresa por empresa. Então, não estou aqui argumentando que a Bolsa brasileira está inteira baratíssima. Mas eu acho que você garimpando, você consegue achar ativos que vão sair bem do outro lado da crise e que estão temporariamente muito baratos. Entendi. Mas aí as principais mudanças de cenário e de posição que vocês fizeram em março e abril, teve alguma mudança? Vocês claramente aproveitaram as empresas, como você disse, né, que tem maior qualidade na estrutura de capital, na gestão, provavelmente também empresas que têm um ganho de share, alguma coisa assim, e aí você entra em abril mais alocado. De lá para cá mudou alguma coisa? Vocês reduziram? Vocês estão vendo uma percepção de risco maior agora? Como é que estão os preços agora para vocês? Não, a gente reduziu muito pouco, tá? A gente vem vendendo algumas coisas na medida que elas oscilam. Então, a gente tem uma empresa no portfólio que subiu o mês passado, sei lá, 50%. A gente vendeu um pedaço da posição. Sim. E a gente zerou o investimento que a gente tinha em Embraer, mas esse foi um caso que a gente gerou porque teve uma mudança fundamental no negócio, que foi o cancelamento do deal da Boeing. Era uma posição muito pequena, posição menor que 2% do fundo, a gente zerou. E a gente tem aumentado vendendo empresas de qualidade intermediária que foram subindo e comprando empresas de maior qualidade. Então, o segmento de Renner, Natura, os bancos, né, a parte de tecnologia, Mercado Livre, Lynx, B3, são segmentos que a gente vem lentamente aumentando a alocação. Tá? Que são empresas que a gente acha que vão passar muito bem por essa crise e sair mais forte do outro lado. Acaba que essa crise tem um pouco de um processo de seleção natural, né? Onde as empresas mais fracas vão morrendo e as maiores vão ganhando market share. E a gente acha que são processos que lá na frente beneficiam essas companhias. Pois é, essa também é uma dúvida que eu queria perguntar para você, que tem a ver com estratégia de alocação. A gente também percebeu aqui nas estratégias de mais curto prazo uma dificuldade enorme de operar mercado, vamos dizer assim, exatamente por isso, né? A volatilidade está enorme e se você não tiver um foco no longo prazo nas empresas, você acaba que vai sofrer no curto prazo e vai acabar errando, né? E o mercado ele está com uma dinâmica, por exemplo, nas últimas semanas estava com uma dinâmica de commodity forte, né? Varejo forte, principalmente varejo online. Pega empresas como o Mercado Livre, estão em alta no ano, Submarino, Loja Americana, que chegou a estar em alta no ano também. E algumas empresas muito boas, ainda com 40%, 50%, 60% de queda no ano, né? Vocês fazem um mix disso? Não, se prioritariamente vocês estão olhando o que está barato no sentido de com maior queda versus qualidade, ou também faz sentido aquilo que não caiu tanto, está até em alta, mas que tem qualidade pra caramba e está num momento bom na crise? Como é que você enxerga essa dinâmica aí? Não vai acontecer de os setores que estão performando muito bem agora ficarem um pouco mais de lado aí na frente, ou numa pior da crise ter um pouco mais de risco carregado? Como é que você enxerga isso? Então, vamos separar aqui. Essas empresas que se valorizaram no ano, certamente, da ótica do valuation, elas têm um risco maior, né? Mas o mercado também não é bobo. Então, o mercado está observando que essas empresas, ao contrário das outras, né, estão tendo um ganho de market share muito forte. Então, você acaba tendo uma adoção de consumidores que
anteriormente não usavam esses serviços, né, e passaram a usar. O negócio que está explodindo, que pouca gente comenta, é fraude. Fraude está explodindo porque agora a dona Maria, de 65 anos, que nunca mexeu no computador, resolveu fazer compras online, porque ela não pode sair na rua, e ela recebe um e-mail, um phishing lá, falando: Dona Maria, o seu cartão de crédito deu errado, a senhora poderia digitar aqui de novo o número? E ela inocentemente vai lá e digita. Então, você tem um crescimento de novos consumidores que antigamente não eram consumidores online. E aí você tem que fazer uma premissa, né? Quando reabrir tudo, será que a Dona Maria vai continuar online ou será que a Dona Maria volta para o mercado? E essa premissa, somando todas as Donas Marias do mundo, você acaba tendo uma demanda muito maior por esse serviço. Pra você ter uma ideia, a Natura soltou o resultado essa semana. Alguns segmentos de e-commerce cresceram de 300% a 500% no mês de abril. Então você tem crescimentos muito fortes nessas empresas de e-commerce. A gente tem algumas na carteira e ainda não vendeu. A gente só vendeu um pouquinho de Via Varejo, como eu te falei. Eu não tinha falado com a empresa, mas estou falando aqui porque subiu muito no mês passado, de forma muito rápida, com um volume enorme, com uma atividade social no Twitter muito forte, com todo o cheiro de especulação. A gente, por prudência, reduziu a posição. Entendi. Mas estão fazendo, mas é uma empresa que tem feito... Mas a Via Varejo teve novas iniciativas que surpreenderam positivamente também, né? Acaba que boa parte dessa especulação tem um certo fundamento ali também. Tem. Eu acho que os fatos que foram reportados nessas lives, né, que o mercado inteiro viu, se confirmados nos próximos meses, representam uma bela melhora na gestão. A gente imaginava que tinha muita coisa a ser feita lá, por isso a gente tem um investimento. Era um case de turnaround. E se de fato aquilo tudo acontecer, palmas para a gestão. Um ótimo trabalho. Legal. Eu vou fazer mais uma pergunta desse case, porque eu sei que é um case que interessa muita gente no mercado, principalmente pessoa física. Eu particularmente via aquela parte enorme do caixa da Via Varejo, como os recebíveis de financiamento de eletrodomésticos, etc., como um risco, né? Se tiver um aumento de inadimplência, e principalmente nas classes mais baixas, que fazem mais esse tipo de financiamento, você acaba tendo ali uma carteira de crédito que também tem um risco para o papel. Mas a empresa está agora anunciando uma emissão. Então, como é que você está vendo hoje a estrutura de capital dela para passar por essa crise? Isso te preocupa, não preocupa mais? Porque para muita gente era a principal preocupação, né? A estrutura de capital da empresa, como a empresa tem adiantado muito recebível, isso é caro, é uma estrutura que se beneficiaria de um pouco mais de caixa, até para fazer frente aos investimentos necessários para ela se aproximar das principais concorrentes que estão muito capitalizadas. Esse era o plano inicial da empresa. O Covid pegou no meio do caminho. Como a ação subiu tanto agora, a turma talvez queira aproveitar esse momento para fazer uma emissão a um preço razoável. Não devem fazer emissão lá embaixo. Tá? Eu não acho... A gente tem uma posição pequena, é claro que ela está longe de ser... Do nosso portfólio, ela é uma das menos sólidas do ponto de vista de caixa. Mas não é uma preocupação iminente. Não há nada que eu acho que vai acontecer nos próximos 6, 12 meses. Tá? Eu acho que a empresa passa muito bem e ela tem condição de sobreviver do jeito que ela está hoje. O aumento de capital seria bom porque reduziria demais as despesas financeiras que estão esse adiantamento excessivo de recebível. Deu uma travadinha, mas voltou. Deu uma pipocada aqui. Então, eu acho que essa estrutura de capital ela é mais frágil do que ela deveria ser. Esse aumento seria bem-vindo. Mas não é nada que está preocupando a gente mais, não. Tá? Lembrando que, pela característica do business, é um setor difícil, em turnaround, uma estrutura de capital que não é lá essas coisas. Né? Esse somatório de fatores
nos leva a ter uma posição menor do que a gente teria se esses fatores não estivessem lá, uma posição pequena. Tem um risco associado elevado. Você vê o tombo que a ação tomou em março. Sim. Pessoal que está assistindo aqui a gente, participa também, tá? Tem um íconezinho para fazer perguntas aí embaixo do vídeo. Pode clicar ali, fazer uma pergunta, eu recebo a pergunta aqui, ou então joga aqui no comentário mesmo, que eu vou adicionando aqui a conversa com o Alexandre, tá bom? Alexandre, então, uma outra dúvida também que eu acho importante eu queria tentar separar com você um pouco mais por setor, assim, quais setores que vocês agora estão mais otimistas e alocando e aquele que você está correndo, que vocês acham que ou está muito incerto o horizonte ou está negativo mesmo. Tá? A gente está correndo basicamente duas coisas hoje. Tá? Empresa com muita alavancagem e empresa com liquidez muito baixa. Alavancagem por motivos óbvios e a liquidez porque nesse cenário incerto a flexibilidade de você mudar de opinião ela tem um valor enorme. As coisas estão acontecendo de forma muito rápida. O nosso trabalho é um trabalho, apesar de você ter que olhar lá para frente, você precisa conseguir reagir às notícias que vão aparecendo na tua frente, tá? E está aparecendo notícia numa enxurrada, é quase um tsunami de novidades diárias, tanto do lado macro, né? Você tem a doença, você tem as medidas governamentais para reduzir a propagação da doença. Essas medidas geram problemas econômicos. Você tem, então, as medidas para tentar contrapor esses efeitos econômicos. Você tem um impacto dessas medidas na solvência e no fiscal de todos os governos. E no Brasil você tem o Bolsonaro ainda. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente não quer ter nenhuma ação na carteira que eu não consiga vender. Então, a gente hoje está fazendo... Os investimentos que a gente tem feito são empresas, na sua grande maioria, com um balanço muito sólido e com uma liquidez que eu consiga vender minha carteira inteira em 2 dias. Tá? Então, isso é o que a gente... isso é o que a gente tem fugido. Né? Isso é o que a gente tem feito, tem fugido de falta de liquidez, tem fugido de excesso de dívida. Os setores que a gente está buscando, eu acho que é muito mais empresa por empresa do que setor. Tá? Então, eu quero entendi. Eu ia até comentar isso, né? Pela sua conversa, pelo que você explicou, tá fazendo mais sentido olhar a qualidade das empresas do que exatamente os setores específicos. O setor, né? Tem setores que a gente está com uma visibilidade muito baixa, né? O setor de turismo, setor de shows e eventos, né? No Brasil tem algumas empresas, fora do Brasil tem várias, né? Royal Caribbean, Carnival, né? Será que os velhinhos vão voltar a fazer os cruzeiros de navio depois dessa pandemia? Os cruzeiros eles eram sujeitos a um vírus chamado norovírus, que volta e meia você tinha metade do navio com problemas intestinais. Mesmo assim os velhinhos continuavam indo. Agora com o trauma do Covid, será que essa turma volta? Eu não sei. Então, agora tem um vírus a mais. Então, a gente está fugindo, a gente gostava de Azul, do business em si de Azul. Aí eu vou te perguntar agora, está fugindo de empresa aérea ou não? Não estamos fugindo. A gente ia começar a montar a posição de Azul, por sorte, a gente não chegou a comprar nem 0,20 do fundo, a gente estava começando a botar o pé e a gente gostava da empresa em si. Agora, mudou demais o cenário, né? Então eu não sei como é que vai ser. Primeiro, eu não sei em que termos será essa ajuda que o governo vai oferecer, né? A gente sabe que são debêntures comercíveis, a gente precisa entender melhor os termos, olhar no detalhe. Eu ainda não olhei o que foi divulgado. Então, todos os detalhes não foram divulgados ainda, mas é uma coisa que a gente precisa olhar para ter um entendimento melhor de qual será o tamanho da diluição, né, se houver. E segundo, qual é o comportamento das pessoas, dos passageiros, e viagem de negócio, como é que isso fica, a turma vai usar Azul, não vai. Então, é um setor que eu estou fugindo, também tem muita incerteza. Tá? A gente prefere comprar setores que eu consigo, apesar de eu não saber o que vai acontecer em 2020,
eu consigo ter uma ideia muito boa do que vai ser 2022 de algumas empresas, tá? Aham. Eu vou lançar uma pergunta aqui, que ela pode abrir também outras, e é uma coisa que eu queria te perguntar ao longo do Bernardo. Ó. Por toda essa crise e volatilidade, seria mais interessante alocar no exterior ou buscar essas boas empresas no Brasil? Vocês hoje estão alocando no exterior aquele percentual lá que você pode ou não? E por quê? Não, a gente não está alocando no exterior. O nosso percentual de exterior ele é um percentual que a gente faz muito raramente, como eu te falei, que a gente fez lá na época da Dilma. Tá? A gente enxerga muito valor nas empresas brasileiras, a gente conhece as empresas de perto, então a gente tem conforto em investir no valuation atual. Dito isso, a pergunta dele pode ser uma pergunta do ponto de vista da alocação de ativos, né, do asset allocation de um investidor, de uma família, de uma pessoa física. Eu acho que aí sim você ter alguma diversificação para o exterior faz sentido. Faz sentido, primeiro, por diversificação, segundo, porque existe, especialmente se você mede o seu patrimônio em reais, né, uma correlação negativa de quando estressa muito aqui, o dólar anda. Então, se você tiver um pouco de ativos em dólar e você medir o seu patrimônio em reais, quando a bolsa cair aqui, você vai ganhar em dólar, então você vai, de alguma forma, se proteger dessas oscilações. Acho que faz sentido ter. Não no nosso fundo, nesse momento, a gente não acha que tem ativo. Que os ativos aqui são mais atraentes nos preços atuais do que os ativos lá fora. Mas para uma pessoa Até para a nossa bolsa ser mais volátil, né, Alexandre? É provável que no curto e médio prazo, em termos nominais, a bolsa aqui tem uma oscilação para cima maior do que a de lá, né? Pelo menos no curto e médio prazo, eu imagino. Eu acho provável. É. Alguns indicadores, né? Pega um indicador do índice de commodities versus o S&P, você faz um ratio entre os dois, né? Tá no low dos lows. Então tem alguns indicadores que estão muito depreciados em mercado emergente, tá? E lá fora não é o caso. Você pega, eu sei que o S&P e Nasdaq, o S&P principalmente é muito concentrado nas empresas de tecnologia, né? Mas se você olhar a maioria das empresas, o tombo, tirando alguns setores que estão sofrendo mais estruturalmente, mas tem muitas empresas que o tombo não é condizente com o tamanho do problema que a gente tem. O tombo não foi tão grande, ou a recuperação já foi rápida também do tombo. Foi muito rápida, né? Teve isso. As medidas de liquidez do governo muito fortes, né? É legal também mencionar para o Bernardo que assim, a Bolsa Americana ela bate muito a brasileira, se a gente pegar no período entre crises, 2008 e 2020, mas metade ou mais desse movimento é por valorização do dólar frente ao real do que por valorização nominal da Bolsa Americana, né? Uhum. Tem esse fator também. Então, talvez no longo prazo, não sei, dependendo, se o dólar continuar forte, os Estados Unidos também, não é impossível que tenha uma valorização maior lá do que aqui, em dólar, né? Mas no curto prazo é razoável que uma bolsa mais volátil como a nossa oscile mais, tanto para baixo quanto para cima. E eu queria surfar um pouco nos setores contigo, Alexandre, antes da gente terminar, porque você tem uma cultura e um conhecimento enorme dos papéis e pode acrescentar. Tem um setor também forte no Brasil que é de proteínas, né? A agro, no geral, está forte. Tem ali a Rumo, logística, que tem uma exposição em setor e tem uma recuperação muito rápida. JBS, Marfrig, Minerva, etc., estão nas máximas históricas, né? Eu queria saber se... Históricas não, mas já está na máxima do ano. Queria saber se vocês olham para esse setor, se você acha que esse setor é um candidato a continuar forte e se tem alguma alocação nele. Não, a gente não tem alocação, a gente não cobre de perto o setor de proteínas. Rumo a gente olha bem e gosta, tá? Então... tirando proteína na Bolsa Brasileira, a gente tem agro, né? Tem mais o quê? Tem a SLC. Uma Rumo, para mim, é o melhor. É o melhor. O Rumo é o melhor veículo, tá? Porque
aquela região central do Brasil, né, tem uma vocação exportadora muito forte e não para de crescer, né? Entendi. E a Rumo, basicamente, é o único canal que existe hoje ferroviário para você tirar a soja daquela região e levar para o porto, tá? Então, existe um projeto de longo prazo chamado Ferrogrão, que é um projeto que deve ser, em algum momento, licitado, que seria uma construção de uma ferrovia subindo ali do Mato Grosso para chegar nos portos da região norte. Você chegaria a um escoamento fluvial que depois passaria para um navio grande de mar. Tá? E esse é um projeto competitivo também, mas demora 10 anos para ficar pronto. Enquanto isso, o setor cresce muito, a exportação daquela região cresce muito. A Rumo ela ainda não atende a totalidade do market share daquela região, e a empresa tem lentamente aumentado a capacidade, e basicamente essa capacidade está toda tomada. Então, é uma empresa que aloca muito capital, tem uma posição extremamente competitiva e vai crescer bastante nos próximos anos. Né? É evidente que não é um retorno à la setor bancário ou à la Localiza, esse tipo de coisa, mas é um retorno no capital acima do custo de capital, um retorno é praticamente um utility, vai? Porque é um negócio aloca muito capital, com um retorno um pouquinho superior ao custo de capital, bastante previsível, com uma posição competitiva ímpar. A gente gosta do ativo, a gente tem aprofundado bastante o estudo, a gente ainda não tem carteira, mas é uma possibilidade, dependendo do preço, das nossas conclusões, mas a gente vê com bons olhos. Tá? O setor de proteína a gente cobre muito de longe, então eu não teria nada para te falar aqui que você já não conhece. E o setor, você falou de Localiza, esse setor a gente tem percebido uma certa divergência entre gestores, né? Tem gente que gosta, gente que não. A gente já conversou com gestores de recursos que enxergam ali um problema, principalmente pelo lockdown, claro, mas também de concentração no setor, um setor que nos Estados Unidos tem poucas empresas que dão lucro, acreditam que a questão dos seminovos é um problemaço também no cenário pós-crise. Outros que não, que estão vendo as empresas tendo uma gestão de seminovos cada vez melhor, enfim, talvez as pessoas queiram usar menos veículos de transporte em massa e alugar mais carro. O que você está enxergando desse setor? Qual é a visão de vocês? Vocês têm alguma posição nele ou não? Não, a gente não tem posição. O curto prazo, naturalmente, é muito ruim, né? Porque se você imaginar 30% do negócio de rent-a-car, esquece gestão de frotas, estou falando de aluguel na lojinha ali, 30% é aeroporto, 10% é loja de rua fora de aeroporto, 20% eu acho que é Uber e etc. Talvez uns 10, 15% seja veículo de seguradora, veículo quando você bate, troca o seu carro, tá? E o resto são contratos de longo prazo, acima de um mês, para empresas, tá? A única parte que está resiliente é esse contrato de empresas. Né? Empresas, menos carro na rua bate menos, né? O turismo também quase zero. O turismo acabou, a viagem de negócio acabou, ninguém sai na rua, ninguém bate. O que tem de positivo nessas empresas, não só na Localiza, é que ela é um negócio muito intensivo em capital, mas o capital ali é só carro, tá? Então, quando você tem um momento como esse, a empresa simplesmente para de comprar carro. E apesar dela ter esses contratos com as montadoras, que ela negocia descontos com base em volume, ela não tem obrigatoriedade de comprar. Ela pode simplesmente, olha, eu abro mão do desconto aqui, eu não vou fazer as compras. Tá? E se precisar de caixa, ela vende os carros. A Localiza não precisa de caixa nesse momento, então ela não está vendendo o carro desesperadamente. Existe uma preocupação evidente de quando a gente sair do Covid, né, se as montadoras derem algum tipo de desconto para estimular a venda, você vai prejudicar o preço do carro usado. Isso tem um impacto no balanço, uma depreciação maior, né, da frota, mas é um impacto pontual.
a gente acha que a empresa é muito sólida, tem uma posição de dominância muito importante no Brasil. As empresas pequenas estão completamente desesperadas, não estou falando das listadas, tá? Mas das pequenininhas. Né? As pequenininhas o cara não tem nem para onde correr, o cara tem uma lojinha, depende só do turismo, e o cara pega e compra o carro parcelado com dívida bancária, boletim todo mês, e essa turma está muito apertada. Então você deve ver a As listadas, então, vão acabar... Desculpa. As listadas, então, podem acabar tendo uma concorrência menor ali na frente, né? Após o lockdown, provavelmente. Devem ter. O case sempre foi um case de consolidação, onde as maiores, né, ainda ganhariam market share em cima das pequenas. Das menores, A gente não tem, mas a gente gosta da empresa. Né? A gente poderia ter. A gente não tem Espera-se também... Espera-se também que isso aconteça com o varejo loja física, né? Tipo loja Renner, Arezzo, essas empresas assim, C&A. Vocês olham para esse setor também ou estão focados no varejo online? Como é que vocês estão vendo isso? Essas lojas vão sofrer bastante nesse momento. Agora, se você pega um fluxo de caixa de uma empresa, pega um modelo de financeiro de descontar o fluxo de caixa a valor presente, você vê que o primeiro ano representa, sei lá, 8% do valor total. Tá? As empresas caíram um montão. Então, a gente pode zerar esse ano que a gente não encontra valor. E eu não acho que daqui a 3 anos as pessoas vão deixar de ir na Renner. Né? Sim. Então, essa preocupação a gente não tem. O que a gente observa nos Estados Unidos, que a turma fala o apocalipse do varejo, né? Lá tinha varejo demais. O metro quadrado de varejo por habitante é um negócio completamente sem precedente. E o Brasil ainda não está assim. Entendi. Aqui nem o varejo online, né? Acaba que, mesmo com a crise, o tamanho dele é tão pequeno ainda no tamanho do que poderia ser, que ele tem espaço para crescer mesmo no cenário como esse. Ainda mais o coronavírus ajudando a mudar a cultura, né? Forçar as pessoas a comprarem online contribui, né? Uhum. E, Alexandre, os setores de construção civil e shopping center também é uma coisa de muito interesse das pessoas. Eu lembro que você comentou comigo que os shoppings tinham um cenário desafiador, mas eram empresas sólidas, com bastante caixa. Algumas tinham emitido até recentemente dívida. Uhum. Isso. Você falou sobre a previsibilidade de receita, que é algo que mudou durante essa crise. Eu ouvi comentários de clientes e funcionários de redes falando sobre ter até 30% ou mais de vacância em alguns shoppings e algumas redes. Como é que vocês estão enxergando isso? Assim, é um setor que é atrativo? A retomada? O que vocês estão percebendo das cidades que estão abrindo? A informação que a gente tem das aberturas é que as aberturas elas estão mais lentas. Você tem um pico imediato no primeiro dia, nos primeiros dias. Depois você tem um fluxo um pouco menor e venda ainda bem menor. Tá? Os shoppings têm funcionado em horário limitado, até para tentar dar um fôlego para o lojista, para ele não precisar ter 2 turnos ali de funcionário. Eu acho que esse ano está praticamente perdido. Tá? Você perdeu o Dia das Mães. O Dia das Mães é o segundo Natal do setor de shopping. E você vai perder o Dia dos Namorados também. Então, final do ano, eu acho que deve estar tudo aberto, mas não salva. Então, o ano de 2020 está perdido. Alguns varejistas, você pode ter mortalidade de alguns varejistas pequenos. Tá? O número de 30%, eu não sei como se chegaram nesse número. Essas previsões são sempre difíceis da gente avaliar. Sim. Quão precisas elas são. Tá? Mas certamente você vai ter um aumento de vacância, você vai ter um aumento de inadimplência, os shoppings estão, de alguma forma, ajudando os lojistas, cortaram muita despesa de condomínio, então a gente vê shopping aí com condomínio 50% mais barato já, zeraram o fundo de promoção, afinal, qual é a lógica de você fazer propaganda para encher um shopping que você não pode abrir, ou depois que você abrir também você não pode encher, porque precisa manter o distanciamento social. Então, é um ano muito difícil. A gente acredita
que 2, 3 anos para frente as coisas se normalizam, tá? E a queda foi tão... É um setor que caiu e não voltou muito, tá? É um setor que caiu e quase ficou lá embaixo. Então a gente ainda gosta, tem até aumentado um pouquinho. Com o horizonte, não quero que não estou comprando agora para a ação vai subir em 2 meses, Sim, sim. estou comprando participação em ativos de primeira linha que tem valor ao longo do tempo. Tá? E esse valor é crescente à medida que as cidades vão se adensando no entorno do shopping. O valor do ativo é um valor até crescente. Então a gente tem feito investimentos adicionais com esse horizonte de longo prazo, sabendo que 2020 é um ano perdido. Entendi. E as construtoras, assim, me pareceu que o cenário não fosse ser tão ruim para as construtoras, porque a gente entrou nessa crise um pouco diferente da que entrou na última, que as construtoras sofreram mais, que era por causa dos distratos, né? Uhum. Então, a gente está num cenário que as pessoas compraram imóveis num preço já mais barato, não teve uma desvalorização tão grande ao longo da crise ainda, que força distrato. Tem a lei de distrato, que impede o comprador de tomar essa decisão tão facilmente. E também a questão de que as grandes companhias listadas conseguiram manter os canteiros de obra funcionando, majoritariamente, né? Só que aí a dúvida fica ao lado da venda. Então, como é que você está enxergando isso? O setor caiu demais para a realidade ou justifica-se esse tamanho de queda aí? A gente fez muito pouca conta de valuation no detalhe do setor imobiliário. Tá? A Tá. minha, a minha intuição é que o número de lançamentos esperados para os próximos meses, tá? Aí até final de 2020, não deve se concretizar na magnitude que se esperava antes, porque as pessoas, Uhum. para tomar uma decisão de compra dessa magnitude, elas precisam ter o mínimo de estabilidade em relação à sua renda futura. Tá? Então, acho que tem muita gente esperando para tomar a decisão. As obras estão em andamento de fato, não pararam em sua maioria. Se você olhar a Gerdau, por exemplo, a queda na venda do setor de aço longo usado na construção, em comparação ao que aconteceu em outros, no aço plano, setor automotivo, eletrodoméstico, Sim. foi água e vinho, tá? Um setor caiu pela metade, o outro caiu 20%. Os canteiros, de fato, não pararam. A gente não gosta muito do setor, tá? Tá. Porque no final das contas, quando você tem uma determinada região que vai muito bem, você tem diversos empreendimentos nascendo naquela região e vendendo com preços para cima, o valor do terreno se aprecia. Então a construtora não captura para ela, no ciclo seguinte, essa valorização, porque ela vai comprar um terreno mais caro que já reflete esse novo patamar de preços que a região tem praticado. Então está longe de ser um setor fácil, é um setor que a visibilidade de fluxo de caixa é bastante complicada, porque Uhum. a geração de caixa difere muito dos demonstrativos financeiros gerenciais, contábeis, né? Então é um setor que a gente já não acompanha, a gente não teve boas experiências no passado como investor nesse setor, e a gente prefere shopping e commercial properties, a gente consegue ter uma visibilidade infinitamente maior e é mais Você prefere condizente com o olhar nosso... renda do que a incorporação e venda, né? Eu prefiro olhar renda, exatamente. O processo de incorporação é um processo onde cada novo projeto depende da qualidade do management que ali está e da situação de mercado para o cara reciclar Uhum. os projetos e lançar novos empreendimentos. Então, é um setor bem mais difícil. Tá. Você pega esse momento, só para fechar, esse momento com uma série de construtoras fazendo oferta em bolsa, a gente já viu isso no passado e não teve um final muito feliz. Uhum. E eu me preocupo um pouco. Beleza, a gente está indo para os momentos finais. Vou aproveitar para perguntar de dois setores e aí a estrelinha do mercado que eu deixei para o final, fazer que nem propaganda, né? Deixar o que tem mais interesse às vezes para o final.
quase todo brasileiro que investe em ações tem um pouco de Petrobras no portfólio. E Petrobras agora virou uma grande dúvida, né? Até quando vai o petróleo barato e quanto isso impacta a Petrobras. E aí eu queria aproveitar e falar um pouco do setor de energia também. Entender de vocês, como é que estão enxergando a Petrobras, se é um ativo que vocês têm ou não, e por quê? E se você acha que o setor de energia tem oportunidade, que as empresas de energia elétrica brasileiras têm, pela queda que tiveram, algumas mais, né? CEMIG Light pela dívida, imagino principalmente quedas de 50% a 60%, mas também tem ali as Neoenergia, Eletrobras, etc., que chegaram a ter mais de 30% de queda. Como é que você enxerga esses setores de energia, petróleo e gás? Petrobras, a gente tinha uma posição, a gente não aumentou durante a crise. A lógica de Petrobras era uma empresa que estava passando por um processo de mudança de governança, cultura e gestão, onde a empresa se desfazia de ativos não ligados à produção e exploração de petróleo para concentrar nos seus campos mais produtivos e, com isso, desalavancar um balanço que era bastante alavancado. O fato da Petrobras ter o monopólio do refino no Brasil sempre levava aquele estresse de subiu o petróleo, e aí? Vai ter greve dos caminhoneiros? Não vai? Então, era a única empresa de petróleo no mundo, o petróleo subia, a empresa de ação não sabia se subia ou caía. Então, a gente tinha uma posição com base nessa história que a gente gostava, que era uma história de simplificação da estrutura da empresa, desalavancagem e concentração nos ativos mais produtivos, principalmente pré-sal, né? Porque a gente não tem nenhum grande diferencial em relação ao que é o preço do petróleo lá para frente, né? Então, a gente tem as curvas de preço de petróleo que são públicas e a gente acredita que a Petrobras ainda tem valor com o preço que você tem de petróleo lá na frente. A gente não está olhando esse momento de curtíssimo prazo que você tem um problema. O problema do petróleo é que você tem uma oferta relativamente inelástica e o mercado, você tinha mais ou menos 100 milhões de barris na oferta e no consumo. Quando você teve essa queda da Covid agora, foi uma queda muito forte de demanda. Você chegou a ter lá o petróleo com preço negativo, na verdade, era o preço de você levar o petróleo até o armazenamento, né? Então, aquele preço era na boca do poço. E esse curtíssimo prazo está extremamente incerto. A gente mira a Petrobras, olha, a conta fecha com o petróleo de longo prazo um patamar mais razoável que as curvas apontam, tá? Então, é manutenção, né? A gente aumentou o investimento? Não, eu acho que naturalmente a distribuição de probabilidade está pior quando você olha um certo desmantelamento da capacidade dos produtores se coordenarem para cortar a oferta, né? Então, a gente a Gayfo fez uma apresentação sobre petróleo de uns 50, 60 anos, né? E ele dividiu os anos em anos com o que ele chamava de monopolistic pricing, o preço definido por um cartel com oferta muito disciplinada, e numa outra etapa que ele chamou de market pricing, que seria o preço de uma commodity sem uma oferta cartelizada. E o nível de volatilidade e de oscilação do preço de petróleo nos momentos onde o cartel estava desorganizado é absolutamente enorme. Então a gente tem essa preocupação, tem uma posição bastante pequena e não aumentou. Em relação ao setor de energia elétrica, você precisa separar geração, distribuição e transmissão, tá? Transmissão é o business mais fácil, é quase uma renda fixa. Então, a comparação que você vai ter que fazer é qual seria o seu custo de capital equivalente em longo prazo, e comparar com uma matemática relativamente simples de a geração futura de caixa dessas transmissoras, que é baseada em receitas anuais
pré-determinadas, independente do fluxo de energia que transita pelas redes. Tá? O setor de distribuição é um setor que tem sofrido por 3 fatores, basicamente. Tá? O primeiro fator é a questão da inadimplência. A inadimplência tende a subir. O segundo fator é um fator que é chamado de exposição, que a gente está tentando classificar como exposição involuntária de energia elétrica. Então, quando eu sou um distribuidor de energia, eu preciso estimar quanto eu vou vender para todos os meus clientes de energia e comprar essa energia em contratos, em leilões ou em contratos bilaterais. Tá? O que acontece é que quando a demanda cai como caiu, eu fico com mais energia comprada do que eu tenho para entregar. Então, eu comprei essa energia a um preço e eu preciso, como eu não tenho para quem entregar, eu preciso vendê-la a preço de spot por um valor menor. E isso leva a uma queda importante no resultado das empresas. E o terceiro fator é um fator meramente de alavancagem operacional. As minhas despesas fixas para manter a minha rede, elas são menos diluídas porque eu estou vendendo menos energia. Desses 3 fatores, tal, que o setor tem tentado argumentar, e por isso a gente tem posição, e a gente acha que o setor tende a ir bem, o setor está argumentando o seguinte: olha, essa queda que a gente está observando. Entrou um cachorro aqui. Deixa eu só fechar a porta aqui. Cachorro invadiu a live. Essa queda que a gente tem observado por causa da Covid, ela é uma queda involuntária, ela é uma queda que ela é atípica, não era possível de ser planejada na hora da compra da energia. Então, a gente acha que vai haver uma revisão tarifária de reequilíbrio econômico-financeiro dessas concessões para levar em conta essa energia menor. Então, o setor de distribuição, essas são as principais dúvidas do setor. Tá? Geração, a gente acompanha muito de longe. Então, eu não ousaria dar nenhuma recomendação aqui de geração. Em relação a essas a Light e Semig, eu acho que são casos mais específicos das empresas, da capacidade que a gestão tem de solucionar os problemas e Semig, a questão da privatização, que é difícil em Minas Gerais, em relação dos políticos, em relação à eventual privatização ali, não é das mais de maior apoio, tá? Então, enfim, a gente não está acompanhando nem apostando nisso. A gente tem 2 perguntas, Alexandre, ainda. Se você não se importar da gente estender uns 5 ou 10 minutos, imagina, eu até aviso o pessoal que daqui a 1 minuto e meio o Instagram vai cortar a nossa live, aí eu entro ao vivo de novo, te aceito de novo e a gente retoma para responder essas 2 perguntas aqui que eu tenho. E aí eu vou lançar a primeira aqui. O quanto a tendência de queda dos juros está impulsionando a Bolsa, além dos fundamentos das empresas. Isso representa um risco, não? Como é que está a visão de vocês, Alexandre, em relação a isso? Então, só para recapitular, a gente estava falando sobre uma pergunta que era o quanto essa queda dos juros influencia a alta da Bolsa, impulsiona a alta da Bolsa. E eu queria, Alexandre, complementar essa pergunta, perguntando que a gente tem visto a visão de alguns gestores macro que esse juro futuro vai acabar tendo que ceder também, né? Enfim, o Paulo Guedes tem falado que a dinâmica econômica do Brasil mudou, agora é câmbio alto com juro baixo. Ao contrário de outras crises de alta forte no câmbio, a gente ainda não está vendo empresas quebrarem. E a gente está tendo um efeito desinflacionário hoje da crise que está compensando, parece que em muito, o efeito inflacionário da alta do câmbio, né? E aí tem outros fatores, uma exposição menor aí da dívida brasileira ao investidor estrangeiro, etc. Enfim, os caras que têm previsto que a Selic tinha que cair mais do que a maioria do mercado previa, estão acertando, né? E muitos deles falam que uma hora o pessoal vai ter que acordar para a realidade, que não tem mais esse medo de hiperinflação enorme que a gente tinha com o dólar em alta e que uma hora essa curva de juros futuro vai ter que cair. Eu imagino que se eles estiverem certos,
para a forma como você enxerga a projeção de capital de lucro das empresas, de custo de capital das empresas, é relevante, né? Se tiver um juro futuro caindo de 8% para 4% ao ano, isso muda suas planilhas, ou eu estou equivocado? Não, isso muda bastante, não só minhas planilhas, muda bastante o valor dos ativos. Isso que eu quis dizer, né? Que ali de forma figurada, muda a sua planilha de todo mundo. Mas vamos lá. A pergunta primeiro foi em relação ao CDI, tá? Em relação ao CDI, o impacto ele é mais do resultado financeiro de curto prazo das empresas que estão endividadas, têm as dívidas indexadas ao CDI. Mas o fluxo de caixa que é usado para descontar ativos de bolsa, né? A taxa de juros que é usada para descontar fluxo de caixa de ativos de bolsa é a taxa de longo prazo. Né? Os ativos de bolsa são ativos reais com prazo infinito de vida, praticamente, né? E elas devem ser descontados por taxa de juros de longo prazo. E apesar de toda a queda do CDI, né, os juros longos abriram, né, durante essa crise. A NTNB abriu. Nos nossos modelos... Abriu significa subir, tá, galera? Quem não entende isso, o juro futuro subiu. Tá? Então, apesar da Selic ter caído de 6 para 3 nos últimos meses, o juro futuro foi de 5, 6 para 8, 7, 8 nos contratos de 10 anos para frente. Só para quem não entende isso, Alexandre, entender melhor. Então, o que a gente observou nos nossos modelos internos é um custo de capital maior para todo mundo. Tá? Que pode ser revertido. Existe uma preocupação de todo mundo, que você tem um governo que está tentando costurar uma nova base de apoio, um presidente que fala o que pensa, para a gente aqui tentar ser politicamente correto, mas um cara que gosta... Não ajuda, o presidente não está ajudando muito nesse aspecto. Não ajuda muito. E isso é terreno fértil para grupos de interesse tentarem conseguir nessa negociação benefícios fiscais para si. Então, maior salário, isenção de imposto. Então, superada essa crise do Covid, que a gente vai gastar uma grana enorme, o governo vai ter que mostrar que, de fato, está comprometido com uma trajetória fiscal sustentável, né? E isso vai implicar em redução desses benefícios, corte desses benefícios, eventualmente aumento de impostos, ou cortes adicionais de gastos, né? Acho que o mercado está olhando para isso. Se a gente conseguir, ano que vem, apontar novamente o navio para uma direção certa, você provavelmente deve ter um fechamento desses juros mais de longo prazo. Eu acho que, caso contrário, existe essa preocupação. Em relação à inflação, eu acho que ninguém está repassando o preço, que ninguém consegue, que não tem demanda. Tá? Exato. Mas as indústrias estão observando diversos insumos muito mais caros. Tantos insumos que são, principalmente os insumos que são importados. Tá? Em algum momento, essa turma vai ter que repassar isso para recompor margem. Então, não sei se tem essa moleza. A gente já pode baixar juros à vontade, que a inflação não vem. A nosso favor, você tem uma ociosidade alta e um desemprego alto. A crise está, como eu comentei, né? A crise está permitindo que não impacte no indicador final, né? Mas uma hora essa dinâmica vai mudar, né? Possivelmente, né? A gente tem que ver as informações e tomar decisão à medida que elas forem aparecendo. E, Alexandre, me passa um pouco a visão de vocês agora de lockdown. Eu sei que você é um estudioso desse negócio e curioso também. E assim, vamos lá, o governo, a gente está falando agora de questão fiscal, isso me lembrou esse ponto. Então, assim, o governo tem uma previsão de gasto aí que... A gente teve uma live com o Armínio Fraga aqui há pouco tempo na XP, ele falou que, para ele, o custo líquido do governo vai ser uns 500 bi. Na visão dele, é cerca de 8% do PIB, considerando também o PIB caindo. E, por outro lado, também há um entendimento de que o governo provisionar 3 meses de ajuda é uma coisa meio que super otimista, né? É provável que o governo tenha que estender esse auxílio aí mais 3 ou 6 meses para frente. Isso vai ter um impacto também, não vai, Alexandre? Como é que você está enxergando esse prazo
as coisas começarem a normalizar? Como é que são as estimativas de vocês? A nossa principal dúvida, né, é o que vai acontecer quando a gente sair do lockdown. Porque do jeito que está hoje, o que a gente está fazendo é ganhando tempo até acontecer algumas dessas hipóteses. Ou o sistema de saúde conseguir expandir capacidade de leitos para atender, leitos e médicos, está faltando médico, para atender um contingente maior de pessoas doentes. Ou você vai ter um tratamento mais eficiente, e tem muita coisa evoluído nesse sentido, ou você vai ter uma vacina, né? Porque a história da imunidade de manada em lockdown ela é extremamente lenta para acontecer. Provavelmente, com as pessoas em casa, a gente não vai desenvolver rapidamente essa imunidade. O lockdown até atrapalha nesse sentido, né? Atrapalha. E nem eu estou argumentando... Você não pode abrir porque lota o hospital, mas também se não abrir, não vem imunidade. É um negócio meio que para lá e para cá. Então, a dúvida é como a gente vai sair. Né? Eu acho que... Então, eu acho que a gente vai começar daqui a pouco a abrir, talvez em junho, tá? São Paulo, a gente está ouvindo provavelmente junho, uma reabertura cheia de regras. Várias epidemias do passado tiveram várias ondas, né? Então, peste, Black Death, lá, peste bubônica, teve peste negra, eu acho que teve ondas. 1918... 50, 60 também teve uma, né? 50, 60 ondas. É possível que a gente tenha novas ondas. O que a gente precisa fazer é preparar o sistema médico para quando se tiver uma nova onda, você conseguir atender melhor essas pessoas e ter planejamento de como voltar a fechar caso alguma cidade, alguma região saia de controle. Tá? É difícil pra caramba, não é? Eu não queria estar na pele de nenhum governador, porque é uma situação extremamente difícil de você lidar. A gente imagina que vai ter reabertura, que provavelmente vai ter novas ondas. Esperamos que a gente consiga lidar melhor com as novas ondas e não tenha novos lockdowns, seria muito ruim para a economia. Vacina, provavelmente... Eu estou repetindo aqui o que os especialistas falam, tá? Eu tenho lido muito. E todas as pessoas sérias comentam um prazo de 12 a 18 meses para desenvolver uma vacina. Você precisa testar essa vacina por um prazo longo. Tá? Existem algumas formas de você acelerar um pouco esse processo. Né? Um teste de vacina funciona mais ou menos assim. Você pega 6.000 pessoas, você aplica a vacina em 3.000 e você acompanha essas 6.000 pessoas pelos próximos 12 meses para ver quem pegou a doença. Existe uma forma de você acelerar esse processo, que você dá a vacina, vai lá e injeta o vírus no cara depois de um mês. Mas aí você precisa, primeiro, superar a questão ética de você fazer esse tipo de medida, né, de infectar voluntariamente, deliberadamente uma pessoa. E segundo, você precisa ter gente disposta a fazer. Parece que na Inglaterra fizeram... Alguns jovens se dispuseram a ser infectados pelo vírus, que poderia acelerar um pouco o processo de desenvolvimento da vacina. Mas é difícil, a gente vai ter que... E a medicina evolui muito rápido, tá? Então, as principais cabeças do mundo estão debruçadas nesse tema. Então, a gente precisa acompanhar as coisas que vão ser... Talvez a gente tenha uma surpresa positiva, vamos ver. Mas é muita incerteza. Eu não tenho uma resposta, não. Também tem aquela possibilidade de alternância de cidade, né, Alexandre? Por exemplo, a gente está aqui no Rio, o Rio e Niterói estão, como você falou, né, o lockdown de luxo, né, só a classe média, classe alta parada em casa, mas tem lá uns bloqueios de rua, tudo mais, um constrangimento maior a quem está na rua sem máscara, tem uma regra funcionando. Mas cidades, por exemplo, como Curitiba, tenho clientes amigos lá, enfim, shopping, praça pública, comércio aberto, as pessoas vivendo normal. Então, sei lá, pode ser que Curitiba entre numa onda aí que precisa decretar um lockdown daqui a pouco tardio. Tem essas coisas, né? A gente vai descobrir ainda como é que esse troço vai desenrolar ao longo do tempo. A decisão ela acaba sendo por região,
mas o ideal é que você tenha um plano mestre, você tenha... a Casa Branca divulgou um documento que ele chamou de Guidelines para a Reabertura, tal, que ele tinha ali algumas regras muito claras de que as cidades precisavam ter para serem reabertas. Tá? A gente pode ter esse tipo de coisa no Ministério da Saúde, com as municipalidades tomando as decisões. Né? Em algumas cidades abertas, outras fechadas. É difícil. Num país como o Brasil é até mais difícil, porque você tem muita informalidade, muita gente que precisa trabalhar hoje para comer amanhã. Então, é um belo desafio. Olha, a Cris me fez uma pergunta antes sobre o setor aéreo. Cris, a gente já respondeu, foi mais ou menos ali com 20, 30 minutos na live anterior. E uma última pergunta em relação a papéis, Alexandre, que ficou também de ser respondida, que é o setor bancário. Setor importante, que caiu muito, né? É um setor que tem bastantes temores em relação à inadimplência e quanto isso vai afetar. Não sei se vocês têm expectativa de que tenha muito M&A aí pela frente acontecendo, que nem já tivemos no passado. Como é que vocês estão enxergando esse setor? A gente acredita, com as informações que a gente tem hoje à disposição, e usando para prever o que vai acontecer com a inadimplência, a experiência passada dos bancos, e agravando essa experiência passada de acordo com a seriedade dessa crise, a gente não vê os principais bancos brasileiros tendo problema de capital, o que levaria ao M&A forçado para salvar algum banco. Tá? A gente acha que até seria bastante contrário à agenda que o Banco Central vem implementando de competitividade no setor bancário. A gente não poderia ter uma concentração adicional nesse setor, seria ruim. A gente enxerga, você tem uma inadimplência crescente, evidentemente, a gente simula vários cenários, ninguém tem bola de cristal. O que a gente está observando de perto é não só a inadimplência, mas a gente está observando a variação na carteira renegociada. Os bancos são obrigados a divulgar que percentual da sua carteira de crédito foi renegociada. Então, o que a gente faz, a gente pega um indicador chamado formação de dívidas inadimplentes, que em inglês chama NPL Formation. A gente pega esse NPL Formation e soma a variação de créditos renegociados para ver que percentual da carteira do banco está dando problema. E compara isso com o nível de provisionamento que o banco está fazendo. A maioria dos bancos está provisionando muito acima disso. Né? Então, os bancos brasileiros, com exceção do Santander, fizeram provisões muito fortes nesse primeiro trimestre para a Covid. Um outro risco importante para o setor bancário é que a única unanimidade que existe no Brasil é você bater em banco. Tá? Você falar mal de banco, falar, não, estou tendo problema de Covid. Já como é que resolve isso? Aumenta o imposto do banco. Você tem diversas medidas para limite de juros e para aumento de imposto do banco sendo propostas no Senado e Câmara. Tá? Não sei se isso vai passar. Se passar, é ruim para a economia como um todo, porque como o setor é muito concentrado, isso vai ser repassado de alguma forma para o cliente final. Mas é um risco de curto prazo, é um risco que vai gerar volatilidade. Sai uma notícia dessa, a ações caem 10%. A gente tem uma posição menor em banco do que a gente tinha, e nesses valuations a gente tem comprado um pouquinho mais. Tá? Os bancos, de fato, parecem... o preço parece aguentar muito o desaforo, o preço atual. Tá. Além das ameaças de fintech, enfim, tem muita coisa acontecendo nesse setor. Entendi. Mas essa questão do provisionamento que você falou ter sido maior, isso causa uma queda ali imediata na divulgação do balanço, porque o banco acaba distribuindo menos resultado, mas no médio prazo isso é positivo, né, Alexandre? Porque se a inadimplência, como você disse, renegociação, etc., for menor do que o provisionado, esse dinheiro volta, né? Não, volta. O provisionamento, de fato, não é nem um dinheiro que efetivamente saiu, né? Ele é uma medida contábil que você faz para antever uma elevação futura de inadimplência. Então, os bancos têm
modelos por perda esperada, futura, e os bancos também são obrigados a seguir uma tabela do Banco Central de provisionamento de acordo com o período de atraso de um empréstimo. Tá? Então, você tem uma tabelinha ali com letras, né, de qualidade do crédito, que você precisa ir provisionando à medida que o crédito vai ficando inadimplente. O que os bancos fizeram foi uma provisão adicional muito superior àquela recomendada usando essas duas metodologias. Então, o que os bancos falaram olha, sei lá o que vai acontecer para frente, vamos fazer aqui uma provisão para um cenário muito ruim. Talvez isso se repita ainda nos próximos trimestres, tá? Mas em algum momento, se esse cenário ruim não se materializar, essas provisões são revertidas. Né? Mas, enfim, é uma crise como nunca vista antes. Então, a gente usou o cenário de 2016, Dilma, a gente usou o cenário de 2008, crise bancária, para ver até onde bateu a inadimplência. Não sei onde ela vai bater. A gente acha que nesses dois cenários os bancos estão bastante bem provisionados e bem capitalizados. Tá? Para você fazer um estrago no sistema bancário, teria que ser um resultado bem superior a esse. Mas, mais uma vez, a gente tem a vantagem de ser um fundo de bolsa, de ter a flexibilidade para mudar de opinião à medida que as novidades vão saindo. Então, a nossa tese é uma tese que você não vai ter nenhuma grande tragédia. Se essa tese, em algum momento, ficar em dúvida, a gente pode zerar a posição. Entendi. Então, para terminar, Alexandre, você tem alguma mensagem aí positiva para as pessoas que estão aqui com a gente, quem vai assistir depois? Eu quero passar uma mensagem positiva, Alexandre. Então, a gente quem opera com ações, e principalmente quem está comprado mais de 80%, 90%, tem que ser alguma coisa otimista, né? Senão desiste do que faz. Faz caixa. Então, eu acho que para o sujeito ser um bom investidor, ele precisa ter uma dose boa de pessimismo, tá? O empreendedor tem que ser um otimista, o investidor tem que estar sempre preocupado com o que vai dar errado. Eu sou o pessimista de plantão lá na empresa. Se o Bernardo estivesse aqui, ele ia dar uma mensagem maravilhosa. Perguntei para o cara errado, né? Bota o Bernardo ao vivo aí para falar. Chama o Bernardo. Mas a minha mensagem é que o investidor tem a seu favor, nesse momento, preços muito atraentes. Tá? Então, não adianta você olhar a perspectiva futura de uma empresa sem botar do outro lado da conta o preço que você está pagando. O investimento olha, eu pago aqui para ter um fluxo de caixa no futuro. É tudo certo no Brasil, mas se você pagou caro demais, você perdeu dinheiro. Tá? E a equação hoje é uma equação que os preços estão melhores. Então, se você conseguir garimpar ativos que vão superar essa crise, vão sair mais fortes ou igualmente fortes do outro lado da crise, e tiver a paciência para enfrentar essa volatilidade, você provavelmente vai ter um retorno muito bom. A gente fez um gráfico interessante com o histórico de retorno anualizado do investidor que entrou em qualquer momento nos últimos 10 anos no nosso fundo. E a turma que mais ganhou dinheiro foi a turma que entrou nos piores momentos, é claro, né? Meio óbvio, né? Que entraram com uma cota muito baixa. Então, a nosso favor, a gente tem isso. Você tem um CDI muito baixo, custo de oportunidade relativamente baixo, dólar lá em cima, então comprar dólar agora acaba tendo um risco associado um pouco maior, apesar da gente não ter uma clareza e não ter expertise de medir para onde o dólar vai. Isso não é o nosso arroz com feijão lá na empresa. Bolsa é uma boa alocação de capital nesse momento. Inclusive, os sócios da Módulo têm investido mais no próprio fundo dos seus dinheiros pessoais. Tá? Cada um de acordo com as suas disponibilidades e com o seu perfil de risco. O momento é bom, mas é bom com um horizonte de longo prazo, sabendo que você vai ter volatilidade no meio do caminho. É isso aí. É o que a gente até tem orientado aos clientes também, né? Buscar
buscar fazer um rebalanceamento, sim, do portfólio. Tem oportunidades tanto em ações quanto em renda fixa. Da mesma forma que as ações às vezes caem demais porque as empresas têm qualidade, também o quanto elas pagam de juros está mais alto por causa do momento de mercado e acaba que a renda fixa também tem oportunidade, mas pensando sempre no longo prazo agora, né? É hora de comprar, quem compra para aproveitar não pode ficar olhando o tweet do Bolsonaro, né, Alexandre? Tem que comprar olhando o preço da ação e o quanto que ela vai dar de lucro nos próximos anos. Exato. Aliás, pessoal, o fundo da Módulo que está na plataforma XP, que a gente tem no nosso pipeline, é o Módulo 1 FICFIA. Estou falando errado o nome? Está faltando alguma coisa no nome, Alexandre? Não, tá certo. Só um comentário que ele está na plataforma dos agentes, né? Dos agentes, é. Então, fala com o seu assessor, se você tiver interesse em investir. O Alexandre falou sobre volatilidade no início da nossa conversa. É uma medida de oscilação na taxa de retorno. Então, para mensurar a bolsa, tem lá uma oscilação na faixa de 20% a 22% no ano. O módulo fica um pouco acima de 10%, ou seja, quase metade da volatilidade, ou seja, do risco da bolsa, mas mesmo assim consegue entregar consistentemente mais retorno do que o índice Bovespa, né? A bolsa sobe, eles costumam conseguir sobreperformar e na queda cair menos do que a bolsa cai, o que acumuladamente ao longo do tempo acaba abrindo, né, Alexandre? Aquela boca de jacaré rende mais do que está simplesmente no índice. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação, Alexandre. Você, o pessoal da Módulo, poxa, brigadão pelo tempo de vocês, sempre presente. E te agradeço aí. Quando acabar a quarentena, a gente toma um café. Tá bom. Isso aí, fechado. Obrigado, pessoal. Obrigado a quem participou e assistiu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.